Sejam todos muito bem-vindos, terapeutas e terapeutas. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista no tratamento a pacientes depressivos e ansiosos. E esse é o quadro Por Trás dos Sintomas, que acontece aqui no nosso Terapeutas Pro. Bem, esse quadro aqui ele foi feito para ajudar você que quer ser especialista no tratamento para pacientes depressivos e ansiosos. E como que eu caracterizo que um paciente ele está com insônia? É óbvio que quando o paciente começa a ter interrupções no seu sono, ele começa a entrar num processo de sono intranquilo. E aquilo começa a prejudicar ele no seu dia a dia. Ele começa a trazer, então, referências disso para outro dia. Se a gente não consegue identificar logo a insônia do paciente e identificar emocionalmente, eu não estou falando de entender que ele está com insônia, não. Entender que está com insônia é fácil. Basta o paciente dizer, eu não durmo há 2, 3 dias direito, eu estou dormindo mal ultimamente, que a gente sabe que ele está com insônia. É óbvio. Mas como que eu consigo identificar a questão emocional? É isso que a gente vai estar falando aqui nessa live, porque só quando a gente identifica o que está acontecendo emocionalmente com esse paciente depressivo e ansioso que a gente consegue ter melhores resultados e ajudar esse paciente depressivo e ansioso a chegar em melhoras no seu quadro clínico de uma forma tão rápida como eu consigo fazer com os meus pacientes. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai falar. Então, como que eu entendo? O paciente está com insônia, está falando para mim que ele está há alguns dias tendo interrupções do sono, ou não está conseguindo dormir, ou só vai conseguir dormir já muito próximas à hora de acordar, isso é um sinal de alerta. Esse paciente, naquele exato momento, ele está passando por uma questão de insônia. Mas a gente precisa compreender o que está fazendo ele entrar em processo de insônia. E olha, para vocês que estão chegando aqui nesse perfil, né, do Terapeutas Pro, é importante a gente lembrar que nada se trata só e apenas a última gota. Quando você vai fazer um atendimento do paciente, você tem sempre que saber que não se trata da última gota daquilo que aconteceu no seu paciente. Eu vejo muitos terapeutas que vão começar a trabalhar no campo, que vão tentar trazer resultados para o seu paciente, e às vezes se sentem indecisos justo por isso. Porque se baseando no fator e na história do paciente daquele momento, eu não consigo encontrar um motivo para ele estar passando pela insônia. Mas nem sempre se trata dessa última gota. E é esse universo que eu quero que vocês comecem a olhar cada vez mais para trazerem resultados para o seu paciente. Então, como que a gente consegue perceber? O paciente entrou nesse estado, chegou no seu consultório, ou está num atendimento online, né? E vem e fala para você, eu estou há dias sem conseguir dormir. Esse paciente ele não vai chegar para ser atendido para você falando que ele está há dias sem conseguir dormir e é esse o motivo só que ele está vindo. Quando o paciente chega para se tratar uma insônia, é porque aquela insônia já está trazendo cansaço. Logo em seguida, aquela insônia já está fazendo com que ele comece a ter desconcentração e perda de memória, hoje aqui você vai entender o porquê. Ele já está baixando a libido desse paciente, ou seja, ele já não tem mais contato íntimo, ele está irritado, a irritabilidade dele aumenta. Então, quando o paciente chega para tentar tratar a insônia, ele está com uma série de outros fatores também acontecendo. E às vezes ele nem sempre vai falar para você dos outros fatores, mas você, como terapeuta, vai ter que aprender a ter esse olhar integrativo, não só com foco naquilo que o paciente te disse, mas com foco no paciente todo. E essa é a forma melhor de você ter resultados com o seu paciente. Então, a insônia ela é caracterizada em dois universos diferentes. Nós temos a insônia inicial e a insônia terminal. Isso é uma terminologia que basta você sair dessa live, pesquisar no Google que você vai encontrar. Mas o que eu vou te falar sobre esses dois olhares e da minha metodologia frente a esse tipo de trabalho pode mudar o seu atendimento na hora de você fazer uma consulta, tá consultando o seu paciente e fazer com que ele tenha resultados expressivos já no primeiro momento, tá? O que eu preciso trazer para esse paciente aqui, nesse momento? O paciente está com insônia? A insônia pode se dividir como insônia inicial, e a insônia inicial é caracterizada quando ele demora para adormecer. Sabe aquele paciente que chega para você, imagina que ele chega e diz assim, olha, eu não estou conseguindo adormecer. Eu deito na cama, eu fico horas, eu bolo para um lado, eu bolo para o outro, eu viro, eu fico cansada. Olha, 1 da manhã, olho para o relógio, nada, não adormeci, desligo o telemóvel, coloco música, tento fazer exercício de respiração, nada está resultando. Estou tomando chá de camomila, estou tomando medicação e nada está resultando, eu continuo com insônia. Aí ele vai dormir, quando está chegando por volta das 5, 6 da manhã, começa a dar sono nele. O que está acontecendo?
Desculpa, o que está acontecendo com esse paciente? Quero que você, terapeuta que está aqui nessa live, boa noite a todos, boa noite, Alessandra, boa noite, terapeuta Kelly, e a Pereira Rose também, que falou aí, boa noite, e também quem está me assistindo aqui pelo Facebook, boa noite a todos. Quero que vocês me coloquem o que vocês fariam nesse caso. Se o paciente de vocês falar para vocês que não está conseguindo dormir à noite, o que você indicaria como terapeuta para ele? E para quem está me assistindo no replay, também digita aqui nos comentários, que depois eu interajo com vocês, tá bom? Então, é importante eu conseguir entender, ok, o paciente está com esse quadro, o que eu preciso fazer como terapeuta para trazer resultados para ele, para fazer com que ele tenha uma melhora? Eu preciso entender o porquê que ele não está conseguindo dormir. E, normalmente, existem algumas questões que estão por detrás desse terapeuta, por trás desse paciente, que está fazendo com que ele não consiga adormecer tão cedo. E normalmente você falaria muito facilmente, são as preocupações que ele está tendo, né? Porque o excesso de pensamentos acelerados vai fazer com que ele comece a ficar tão preocupado que ele deita para um lado e ele começa a pensar, meu Deus, e amanhã? Como será o meu dia de amanhã? Aí ele deita para o outro lado e já começa a ter um segundo pensamento. E quanto mais pensamento ele tem, mais ele desperta cortisol no corpo dele. E esse cortisol vai fazer com que ele entre nesse processo de insônia. Só que por trás disso, a gente tem uma questão emocional. Atrás da insônia inicial. A insônia inicial é uma característica da insônia da ansiedade. Ou seja, a ansiedade é quando um paciente passou por um evento traumático e esse evento traumático fez com que ele criasse uma percepção de impotência, normalmente, ou de sobrevivência, de que eu preciso resolver uma coisa que está para além do meu controle. E é isso que está tirando o sono dele. Ele está precisando resolver uma coisa que está para além do controle dele. E essa sensação de eu estou perdendo o controle, eu não sei se eu sou capaz de ter resultado, eu não sei o que eu posso fazer para melhorar a minha situação, está fazendo com que o seu paciente fique com insônia. Está fazendo com que essa insônia, que de um dia já passa a ser 2 dias, 3 dias, 4 dias. Então, eu preciso olhar para esse lugar e perguntar para ele, o que está, nesse momento, tirando o teu sono? O que está fazendo com que você queira resolver e não está conseguindo? Aonde que está o seu conflito de sobrevivência? E aí, quando a gente fala de conflito de sobrevivência, por isso que eu disse, eu vou falar da insônia inicial primeiro, que é da ansiedade, mas depois da insônia terminal, que é da depressão. Então, se o paciente está com insônia na questão dele, da ansiedade, esse paciente ele está sentindo que ele não está sendo mais capaz de executar as tarefas com a mesma qualidade que ele tinha, que ele conseguia. E isso está gerando preocupação para ele. Está fazendo com que ele fique horas ali pensando. Quando a gente vai fazer um processo de diagnóstico, né, imagina aqui que eu vou fazer agora um diagnóstico com um paciente meu. E eu quero entender da onde que vem a insônia desse paciente. Então, eu tenho várias ferramentas que eu posso utilizar para que esse paciente tenha melhores resultados. E uma delas que eu posso usar aqui, eu posso pegar a microfisioterapia, por exemplo, para eu conseguir compreender aonde que está esse ponto. E provavelmente, se eu for fazer a microfisioterapia no meu paciente, eu vou conseguir encontrar o S1, o que significa que a epífise dele, essa bolinha que tem aqui em cima da cabeça, a epífise, é uma glândula pequenina, ela vai estar alterada. Por quê? Porque ele tem tantos pensamentos de que ele não é capaz de ter resultados, ele não é capaz de resolver aquilo que ele precisa, que ele começa a sentir que ele precisa ficar acordado. A ansiedade é um conflito relacionado à perda de tempo. Eu não posso perder tempo. Eu quero acelerar o tempo. Então, se eu dormir, eu não vou conseguir resolver. Se nem acordado eu estou conseguindo resolver isso, eu dormindo eu não consigo ter resultados na minha vida. E é isso que o seu paciente precisa saber. É isso que o seu paciente precisa entender. Que ele está, nesse momento, acordado demasiado tempo, porque ele sente que se ele dormir, ele não vai ser capaz de resolver o conflito que ele tem. Então, o cérebro dele coloca no estado de alerta. Quer fazer ele entender melhor isso? Imagina você chegar no seu paciente e dizer assim, olha, vamos pensar numa coisa, você está cheio de sono, caindo de sono. Mas, de repente, você escuta um barulho estranho na sua casa. Quando você escuta esse barulho, você identifica que lá fora tem pessoas andando à volta da sua casa. Essas pessoas que estão andando à volta estão tentando abrir a sua janela. Você conseguiria dormir se você soubesse disso? Não, você entraria num estado de alerta. Por que o seu estado de alerta seria
você entraria no estado de alerta? Para você conseguir resolver aquilo. Eu vou ficar em silêncio, eu vou me esconder, eu vou ficar aqui, eu vou ficar ali. Meu Deus, o que eu faço? É melhor não fazer som nenhum. O seu cérebro vai criar um monte de situações para resolver o problema que você está enfrentando. Quando o paciente está com insônia inicial, ele está enfrentando um problema. E ele está querendo resolver aquele problema. Portanto, quando ele deita, ele começa a criar uma série de pensamentos para a resolução daquele problema. Então, se você deseja ajudar o seu paciente de forma efetiva, você precisa conseguir compreender a questão emocional por trás da insônia. Porque senão não vai adiantar você falar para ele tomar um chá de camomila, não vai adiantar você falar para ele aumentar a dose de magnésio, olha, toma magnésio eletronato, toma magnésio, algum tipo de suplementação que possa ajudar, ou inositol também pode ser, mesmo que seja um magnésio simples, já vai te ajudar a relaxar e você vai dormir. Olha, você pode tomar também, se você estiver tomando medicação, você pode tomar a medicação talvez à noite, tentar falar com o seu psiquiatra para regular essa medicação, não vai adiantar. Porque aquilo só vai fazer ele induzir o sono automaticamente. Você quer ver um outro exemplo para você conseguir compreender, terapeuta, o quão importante é você dar a questão emocional para ele e resolver? A gente já vai falar de como resolver isso, tá? No final de falar da insônia inicial e da terminal, eu vou trazer aqui pontos para vocês pensarem em resolução. Se eu falo para ele, ou seja, dou um medicamento para alguém tomar para dormir, o que acontece é como se eu tivesse um telemóvel, imagina, eu estou aqui com o telemóvel, a carga da bateria desse telemóvel, eu estou com uma carga de 30%. Estou com uma carga de 30%, eu vou desligar esse telemóvel, porque eu não vou poder colocar para carregar, que eu não tenho carregador nele. Agora, nesse momento, eu desligo. No outro dia, quando eu acordo, com quantos por cento eu acordei de bateria? Com 30%. Então, o paciente, quando vai só na base medicamentosa, ele apenas vai desligar. Ele não vai recarregar a bateria, ele vai desligar. E se você, como terapeuta, não consegue ajudar esse paciente a ter uma melhora, ele vai começar a se afastar de você, ele não vai mais te procurar, ele vai procurar outra pessoa, outro profissional para resolver aquilo que você não está conseguindo.